uma vibração positiva, desejando o bem não apenas para ti, mas por todos aqueles que o cercam, por toda a humanidade. Separa a tua garrafinha d'água, que é nela que os trabalhadores, coordenados pelo Dr. Bezerra de Menezes, vão colocar os fluidos necessários à sua cura, ao seu tratamento. Lembrando que logo após o tratamento, procure descansar, procure deitar ali até as 10 horas da noite. Toma um pouquinho dessa água fluidificada e mantenha esse tratamento por mais pelo menos uma semana, 3 vezes ao dia. Se a garrafinha estiver diminuindo, pode completá-la. O fluido se multiplica ali, não tem problema nenhum. Mas sempre faça uma oração de agradecimento e de fé. Porque essa fé que nos trouxe aqui é aquela que vai oportunizar que, sintonizados em todo amor, sintonizados com Jesus, sintonizados com toda a irmandade que vai conduzir esse tratamento, é através dela que a gente vai conseguir resultado. Sejamos também gratos nesse momento à oportunidade da vida, gente. Às vezes a gente só pede a cura da doença, a cura da angústia, a cura desse mal que nos trava muitas vezes e esquece dessa dádiva, desse presente que é a vida, que nos permite passar por provas que vão elevar o nosso espírito, que vão promover o adiantamento dele. Então essas provas, essas doenças, não são um desejo mau de Deus, muito pelo contrário. Muitas delas somos nós mesmos que escolhemos antes de vir para cá. Lembrando que na pátria mãe, escolhemos inclusive a família na qual devemos vir para passar por aquelas provas necessárias ainda ao nosso adiantamento espiritual. Lembrando que somos todos parte de um projeto divino, de evolução sempre. Senão, que razão existiria para estarmos aqui? Que razão existiria para exercitarmos o amor, a solidariedade, a empatia? Para quê? Se tudo findasse com a morte da matéria. Então, para que afinal seríamos bons? Para que afinal teríamos que focar na nossa reforma íntima e no nosso autoconhecimento para ver efetivamente o que ainda está nos atravancando, o que ainda está nos atrasando, o que ainda não nos deixa perdoar o outro, não nos deixa perdoar a nós mesmos. Somos humanos, todos falhos. Estamos nesse planeta de prova e expiação como uma grande escola de aprendizado. Se muitas vezes nos deparamos com a doença, ela não é um castigo de Deus, e sim, às vezes, escolhas, através de aflições que escolhemos, e aí ela vem como consequência, como efeito, né? A causa, às vezes, está na nossa raiva, na nossa dificuldade de perdoar, na nossa dificuldade de atender aquilo que o médico fala. Você precisa diminuir o açúcar, você precisa tirar o sal, você precisa se desestressar um pouquinho, você precisa conduzir a sua vida com mais parcimônia. Você precisa esquecer a bebida, você precisa esquecer o vício, você precisa deixar de lado tanta coisa. Mas, na ânsia de viver, às vezes confundimos. Vamos viver tudo que dá para viver, fazendo coisas que vão degenerando isso aqui, que é matéria, que é perecível e que não está aqui para sempre. Então, se ganhamos esse templo aqui, é porque ele é necessário para que possamos avançar, e quanto mais a gente cuidar dele, menos efeito ruim nós vamos ter. Então, vamos processar, vamos buscar, antes de mais nada, o nosso autoconhecimento, para ver realmente o que ainda não nos serve. Porque a gente aprendeu tanta coisa lá atrás, e que se a gente pesar hoje com os conhecimentos, com o conhecimento que a gente adquiriu, com as relações que a gente teve, com as experiências vividas, a gente diz assim, nossa, mas eu ainda acredito nisso. Joga fora.
Por que eu estou entrando ainda naquele modo automático de reproduzir coisas que me fazem mal? Às vezes eu vou dar um exemplo bem pequenininho aqui, né? Antigamente se olhava um cachorrinho como um serzinho que devia ficar fora de casa. Hoje não. Hoje o serzinho foi promovido até a filho, muitas vezes, né? Isso é uma evolução. O respeito, o amor pelo petzinho é uma evolução do espírito. E o respeito e o amor pelo outro? Onde é que está? Então, quando a gente vem falar sobre tratamento, sobre cirurgia espiritual, nós também temos que lembrar de fazer a nossa parte. Porque nós só vamos fazer a nossa parte a hora que a gente estiver imbuído de muita fé e fazendo tudo aquilo que aquele ser de luz chamado Jesus falou quando esteve aqui há 2000 anos atrás. Ele deixou um manual para a vida. Por que é que muitas vezes a gente insiste em virar de costas para esse manual? Jesus foi inclusive perseguido por conta dele. Quantos nós perseguimos por conta de não querer mudar o nosso olhar? Por conta de nos acharmos o centro de tudo? Por conta de um orgulho que só destrói, por conta da raiva, daquilo que aquela pessoa me fez, às vezes impensadamente. Porque que a iniciativa de reatar, de fazer coisas boas, não parte da gente. Quando partir da gente, a gente estará dando um passo para a cura. Então, quando nós falamos em tratamento e cirurgia espiritual, não dá para desassociar a nossa reforma íntima. Então, nós temos também responsabilidade. Porque quando nós começamos a fazer o bem, nós abrimos aí uma possibilidade imensa da espiritualidade trabalhar na gente. Então, é esse o convite. O tratamento e a cura passam pela reforma necessária e urgente do nosso olhar para mudarmos hábitos que prejudicam a nós mesmos. Vamos, a partir de agora, então, entrar em contato com o nosso eu para afirmar mesmo um compromisso de, ao voltarmos para casa, revermos a nossa história, revermos as consequências daquilo que eu fiz, que eu sabia que não estava muito certo. E o que eu passei depois de fazer aquilo? Será que eu dormi tranquilo? Será que ao brigar com alguém eu encostei a minha cabeça no travesseiro e fiquei em paz? Será que ao afastar aquele outro que não pensava como eu, que a gente não tinha muita conexão, eu saí bem? Eu ganhei? Então é sobre isso que a gente tem que falar. É sobre essas possibilidades que estão aqui dentro ainda, que nós temos que chegar em casa e olhar. Eu convido todos vocês, neste momento, a também pensarem, a também entrarem em oração por aqueles que não estão aqui nos assistindo, mas que estão acamados, que estão sofrendo de injustiças, que estão angustiados, que estão preocupados com o filho, com a filha, com o parente. Aqueles que estão sofrendo em territórios que estão sendo abalados. Hoje eu vi que o Japão teve mais um terremoto. Tivemos um na Venezuela esses dias. Como é que essas pessoas estão? Não estão bem. Então, que ao mentalizarmos amor, a gente possa expandir isso para pelo menos essa energia construtiva chegue até essas pessoas, aliviando um pouquinho a dor e trazendo um pouco de esperança. Amados irmãos e irmãs, eu convido todos vocês neste momento a fecharem os olhos, a respirarem profundamente, acalmando batimentos cardíacos e permitindo que uma onda de relaxamento e paz envolva todo o corpo físico. Estamos iniciando a nossa noite de amparo, tratamento e cirurgia espiritual à distância. Um momento de profunda conexão com a farmácia divina do espaço, da pátria-mãe, que é o nosso mundo espiritual, de onde todos viemos.
Pedimos que se desconectem completamente das preocupações, das correrias e dos ruídos do dia, abrindo os canais da alma para receber as correntes benditas do auxílio celestial. Nesse momento de recolhimento e respeito, elevamos as nossas mentes e sintonizamos com a doce, paternal e profundamente misericordiosa presença do Dr. Bezerra de Menezes e de toda a sua equipe. Com sua benevolência sem limites, o médico dos pobres caminha neste momento entre nós. Então eu peço que cada um também direcione a sua mão direita sobre essa listagem que aqui está. Para que todos aqueles que vocês deixaram os nomes, para que todos aqueles que manifestaram um pedido de ajuda, também sejam agraciados com a nossa energia. Enquanto o Dr. Bezerra de Menezes visita cada lar, cada enfermo e cada coração aflito em seu manto fluídico de infinito amor, derramando um bálsamo de paciência, fé e equilíbrio, que acalma as tempestades da alma e prepara o nosso campo vibratório para o restabelecimento da saúde, rogamos com igual fervor a presença operosa, firme e também imensamente benevolente do Dr. Fritz e sua valorosa equipe de médicos, enfermeiros e cirurgiões do mundo espiritual. Lembremos que com dedicação incansável, um amor profundo pela humanidade sofredora, esses abnegados trabalhadores da saúde celeste adentram os vossos lares agora, trazendo suas técnicas avançadas de fluidoterapia, magnetização e precisão cirúrgica. Movidos pela fé de cada um de nós, pedimos que eles atuem diretamente nas causas das nossas e das vossas enfermidades, realizando as cirurgias fluídicas necessárias, desfazendo os nós energéticos e promovendo a renovação e a regeneração celular em cada órgão afetado, seja na matéria ou no perispírito, onde primeiro acontece a doença. Atendei a esses nossos irmãos, cujo nome está grafado aqui nas fichas e nos cadernos. Pedimos ao Senhor Deus, Pai de infinita bondade e justiça, e ao Mestre Jesus, guia maior de nossas vidas. Abençoai e fortalecei esses vossos servos da luz, o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz e sua equipe, para que operem os milagres de amor nesta noite e sejam os canais perfeitos da vossa cura. Rogamos que a água que colocastes ao vosso lado receba a magnetização necessária, sendo fluidificada e transformada no remédio exato, na dose perfeita, para sanar todas as vossas dores e revigorar as vossas forças. Podem baixar a mão. Entregamos então nossas vidas, nossos corpos e nossas mentes a este amparo sagrado, confiando plenamente no amor que tudo cura. Que a luz divina se faça presente em cada aposento e que a paz de Deus permaneça conosco, hoje e sempre, nos nossos lares. Que assim seja. E assim encerramos o nosso tratamento à distância, lembrando mais uma vez que a fé é capaz de remover montanhas, como disse Jesus. Que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos tudo. É tão difícil ainda para nós, nessa matéria grosseira, né? Nessa matéria que ainda só tem 5 sentidos, exercitarmos a fé, quando tudo parece cair ao nosso redor. Mas eu convido vocês a lembrarem de quantas vezes vocês foram curados, de quantas vezes, pela intercessão da oração, vocês não conseguiram uma graça, vocês não conseguiram aliviar alguma aflição. E é por esse canal, e é por essa fé, por essa irradiação de amor, de benevolência, de empatia,
de solidariedade, de caridade com o outro e contigo mesmo. Que todo o nosso corpo se abra agora para agradecer também a todos os trabalhadores. Que assim seja. Sigam em paz, levando toda a beleza de saber que a fé pode tudo. A oração nos conecta o tempo todo. Então não esqueçam de, antes de tomar a água frutificada, fazer uma oração e agradecer. Que sigamos bem. Aqueles que aqui permanecerem para o tratamento presencial, sugiro que permaneçam em oração, sugiro que não fiquem conversando, que conversem consigo mesmo, que entrem num diálogo interno, mas não de acusação, de perdão, de amor, lembrando que tudo aquilo que você fez foi o melhor que você podia fazer naquele momento, com a habilidade que você tinha, do jeito que você sabia, mas que a partir de agora você se propõe, você tem um compromisso consigo mesmo de melhorar, de olhar o mundo com novos olhos, porque isso só vai trazer benefício. Muito obrigada. Eu convido agora o pessoal que vai para cirurgia espiritual presencial, que aguarde ali o chamamento.